Mano, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás antes de começar a assistir esse anime, já que de uns anos pra cá parece que os caras deu a mão assim e falou: beleza, vamos estragar tudo relacionado a vampiros. É a conspiração mundial, o homem nunca pisou na lua, terra plana e acabar com a reputação dos vampiros. E eu tô falando sério. Mas em um belo dia eu me deparei com Vanitas no Kart. E mano, esse anime é maravilhoso. A animação dele é linda, tem a Jane, os personagens são pica, tem a Jane. Mas enfim, eu sou RBX e o recap de hoje vai ser sobre Vanitas no Kart, então bora. O Vampiro da Lua Azul. Era uma vez um vampiro chamado Vanitas, que era desprezado todo santo dia pelos outros vampiros. Mano, os caras tacavam pedra nele, xingava a mãe, recomendava Peugeot como primeiro carro. Era bizarro. E tudo isso só porque o moleque nasceu em uma noite que a lua tava azul. E os vampiros, mano, ficou putaço, já que pra eles vampiro tem que nascer sob a lua vermelha, que é a de sangue, porque vampiro bebe sangue. E... lua de sangue. Tá dando pra você entender o raciocínio aqui? Porque eu não entendi. Qual que é a brisa desses caras, mano? Esse bagulho de lua não é coisa de lobisomem? E por causa de toda essa superstição com a lua azul, a rapaziada da vila começou a ficar em choque. Então foi decidido que o moleque ia ser expulso da vila. E foda-se. Igualzinho os caras faziam lá na Idade Média, tá ligado? Se a plantação do seu vizinho não tava crescendo, filho, os caras já te tacavam na fogueira e era poucas. Enquanto tiver um trouxa pra culpar, o homem sempre vai prosperar. Então por causa de tudo que fizeram com ele, ele decidiu que ia moer todo mundo na madeira. E pra fazer isso, ele só criou um grimório amaldiçoado que, segundo o narrador da história, tem o poder de corromper o verdadeiro nome de um vampiro. Bem resumidamente, quem possui esse grimório vai ter 1001 maneiras de jambrar um vampiro na porrada. Daí avança pros tempos atuais e mostra uma multidão em choque, porque saiu no jornal que um vampiro foi avistado. Enquanto os figurantes estão lá analisando a notícia, uma mulher fala que tá com frio e desmaia. Aí surgem umas luzes parecendo uns faróis de carro e um cara segura ela. E ele leva ela pra tomar um café, já que ela vai ser o almoço, porque caso você tenha QI negativo, com essas luzes vermelhas aí, fica meio óbvio que o anime tá querendo mostrar que esse cara, né, é um Fiat Mobi 0km. Ela se apresenta, diz que o nome dela é Amélia, e por algum motivo esse cara apresenta o gato dele ao invés de se apresentar, mas o nome desse maluco aí é Noé. E eles ficam lá trocando mó ideia quando do nada uma voz interrompe eles e diz que é Deus, e que eles serão reencarnados em outro mundo. Não, tô zoando, esse anime não é Isekai não, calma. Na verdade é anunciado que a viagem a Paris tá chegando ao final, e eu fiquei tipo... eu achei que eles estavam em alguma espécie de clube ou coisa parecida, mas mostra que na verdade eles estão voando em um dirigível que parece mais uma casa com um hélice. Ela pergunta se o Noé tá indo pra Paris dar um rolê e ele fala que não, que ele tá procurando uma coisa. E essa coisa é nada mais, nada menos que o livro de Vanitas. Oh my god. E a expressão dela, mano, já muda na hora. Dá pra ver que ela ficou meio incomodada. Tá escondendo alguma coisa, né, safada? Ela até soltou o gato. O que eu fiz, desgraçado, seu filho de uma puta? Daí mostra dois caras nem um pouquinho suspeitos, já que eles estão viajando em cima do dirigível. Mais suave, né? Não dá pra julgar os caras ainda. Se pá que era mais barato viajar pelo lado de fora. Mas eu só sei de uma coisa, mano. Tem que ser muito macho pra fazer isso. Se cair dessa altura aí, eu acho que dá pra quebrar pelo menos um braço. O Noé fica lá explicando que o livro era do antigo professor dele. E enquanto ele tá lá de papo furado, a Amélia tá quase morrendo atrás dele. Ai, caralho, que frio. Eu tô me peidando inteiro aqui. Esse cara não cala a boca. Ai. Não, é que meu professor me mandou vir atrás do livro e... os olhos dela ficam vermelhos, a janela explode e o maluco já vai pra grudar no pescoço dela. Mas o Noé já chama na seta e consegue pegar ela primeiro. E foi aqui que eu falei, nossa, é agora. Esse maluco vai soltar um Genkidama e explodir tudo. Mas na verdade foi um bagulho mó broxante, mano. O cara só ficou passando a faca pra lá e pra cá. Daí do nada saiu uma corda da faca do cara e enrosca no pé do Noé. Eu não queria falar nada não, mas quem escreveu o roteiro desse anime aí tá fumando que não deve. Mano, o Noé desequilibra, lança a Amélia pra cima e já incorpora a Daiane dos Santos. Sai dando uns mortal pra trás, depois volta e dá um soco no cara que joga ele lá na puta que pariu. E depois de tudo isso... pera aí que eu acho que você não entendeu. Depois de tudo isso, ele ainda volta pra pegar a Amélia no ar. O cara é foda, patroa. Ele sai correndo com a Amélia nos braços e pela 100ª vez ela fala que tá com frio. Daí ela começa a ter umas alucinações com um bicho que parece uma sombra e esse bicho fala que vai tomar o lugar da Amélia e corromper seu nome. Daí ela fica chorando lá toda escaralhada e o Noé joga ela no braço do guardinha e fala: segura aí meu patrão que eu vou lá descer a lenha naqueles dois. E o guardinha só aceita, tá ligado? Tipo, foda-se, vai lá fazer meu trabalho, vai. Só que do nada a Amélia pula em cima dele e eu pensei, ai que fofa, ela não quer que ele se coloque em perigo por causa dela. Mas não, ela só queria morder ele mesmo. E ele fica, se aí eu já tinha dado logo um socão na costela e uma
chave de braço, só pra ela ficar esperta. Só que também não dá pra entender direito o que tá acontecendo nessa parte, porque ela tá sugando o sangue dele e dá pra ver que ele tá sendo prejudicado, mas aparentemente ele tá gostando. Ele consegue se soltar antes que ela sugasse até a alma dele, o que obviamente dava pra ele ter feito antes, porque ele literalmente só levantou e pronto. Mas não, ele esperou o veneno dela fazer efeito primeiro pra ele ficar todo fudido. Finalmente a Amélia fala que não tá mais com frio, e até que enfim, porque eu não aguentava mais ela falando isso. E ela fica toda descontrolada, querendo mais sangue, começa a soltar uns chicotes que sai agarrando todo mundo. E o Noé, como bom cavaleiro, pede pra ela parar, porque ela deve saber que os vampiros são proibidos de atacar os humanos. Daí ela se lembra dessa regra, para e volta ao normal. Mentira, ela só foi pra cima dele mesmo. Eu acho que nem ele acreditou que falar isso ia dar certo. E o Noé, coitado, já tava quase paralisado por causa do veneno. E bem na hora que ele ia de horizontal, do nada cai um raio e joga eles longe. E aquele maluco aparece de novo. E a Amélia fica toda fodida no chão, com uns bagulho preto saindo do olho. Olha essa merda. Então ele explica que a Amélia tá apresentando todos os sintomas de um vampiro corrompido e fala que o mau nome dela é Eglante, a prisão de espinhos. Eu acho que é Eglantes. É esse nome que tá aparecendo aí. E o Noé pergunta que porra que é mau nome, e ele explica que mau nome é o que sobra do nome verdadeiro de um vampiro corrompido pela doença. É tipo colocar seu nome no Serasa, tá ligado? Você faz a dívida no banco e os caras vêm buscar sua alma depois. Cadê o meu dinheiro? E o Noé ainda pergunta se o maluco vai matar ela, mano. Esse cara tá de brincadeira, ele quase morreu alguns segundos atrás e ainda tá preocupado com o que vai acontecer com ela. E o Noé também pergunta se o cara é um caçador da igreja. E ele fala que não, que ele é um médico e que ele vai curar a Amélia. Então ele abre o Grimório e que cena linda, meus amigos. O Grimório vai desabotoando, soltando o brilhinho. O livro tem até engrenagem rodando. E o Noé fica tipo... Eu sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Aí o Grimório solta um monte de rabisco que vira um raio ou algo do tipo. E ele lança na Amélia. Que isso, mano? É tratamento de choque? O cara vai curar ela na base da paulada. Daí ela começa a alucinar de novo e os espinhos vão quebrando, aquela mancha preta vai desaparecendo, vai ficando tudo lindo de novo e do nada o cara tá agarrado com ela, completamente curada. Que cara foda jogando, porra! Aí depois que tudo isso aconteceu, chega os guardinha pra apaziguar a situação. E eu tenho certeza que esses caras tava só ali atrás da porta esperando pra entrar na hora que tivesse tudo tranquilo. Daí o cara começa a fazer um discurso pra pôr medo nos guardinha e tava até dando certo, até caiu uma pedra na cabeça dele e ele cair pra fora do dirigível. E por algum motivo o Noé se joga atrás dele. Daí ele começa a ter um flashback de quando ele era criança, com o professor dele falando que por mais que todos digam que a Lua Azul rouba o poder dos vampiros, ele via que o Noé não tinha medo dela. E o Noé fala que não tem medo porque pra ele a Lua Azul é uma das coisas mais lindas de se ver. É, isso aqui foi só uma forma do anime separar o Noé dos outros vampiros racistas. Racista, mano, racista! Racista! E o Noé fica pedindo explicação pro outro cara. Ele quer saber como caralho o cara curou a Amélia. E ele fica todo estranho, dando discurso poético e falando que aquilo foi maravilhoso. Eu só não entendi por que o Noé tá bem, sendo que ele tava quase morrendo alguns segundos atrás. Olha aí o furo de roteiro. Dislike. Então o outro cara se apresenta e fala que o nome dele é Vanitas. E o Vanitas explica que o vampiro da Lua Azul passou o nome e o livro pra ele. E também fala que ele é humano. Como assim, mano? O cara acabou de fazer bang jump sem corda e fala que é humano. E ele também fala pra eles fazerem uma parceria porque o Noé daria um belo escudo. Olha que filho da... E incrivelmente, depois do Noé babar o ovo do cara, ele só fala que não vai se juntar a porra nenhuma de grupo. Daí o Vanitas explica que os vampiros estão na merda por causa da doença. E que se eles não acharem logo a origem dela, os vampiros vão de ralo. E o Noé só fica estático lá e não dá a resposta. Mas é óbvio que ele vai ajudar o Vanitas, né? O anime não ia fazer toda essa apresentação só pra descartar o personagem depois. Ou será que não? Daí a cena só corta pro Noé escrevendo uma carta e falando que foi dessa forma que ele conheceu o Vanitas. E que eles ganharam muito juntos, mas que também perderam bastante. E que quando chegasse o final de suas jornadas, ele mataria o Vanitas com as suas próprias mãos. E eu fiquei tipo... E esse é o final do primeiro episódio de Vanitas no Kart. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e tchau!